se faz a colocação pronominal em locuções verbais? Observem, aqui eu tenho locução verbal. Vamos chamar o verbo da frente, vamos chamar de verbo auxiliar. E o último verbo, ele é chamado de verbo principal. Com locução verbal, pode-se trabalhar com o verbo auxiliar. Você pode escolher ou trabalhar com o verbo auxiliar ou trabalhar com o verbo principal. É livre. Pode escolher um ou outro. No entanto, se antes do verbo auxiliar aparecer palavra atrativa, o pronome não vai ficar depois do verbo auxiliar, porque senão, esse não vai perder a força. Você não pode fazer isso, ó. Não devo-lhe considerar o melhor aluno. Tá errado. Isso aqui está errado. Errado. Por quê? Porque o não perdeu a força. Se você for trabalhar com o verbo auxiliar, trabalhando com o verbo auxiliar, se antes dele tiver palavra atrativa, ele vai atrair o pronome. Então, o correto é não lhe devo considerar o melhor aluno. Agora, se você for trabalhar com o verbo principal, que é o verbo considerar, o que vai acontecer? Se esse verbo principal estiver no gerúndio ou se ele estiver no infinitivo, tem condição de trabalhar com ele. Como é que fica o texto? Não devo considerar-lhe o melhor aluno. O melhor aluno. Então, aqui, pessoal, eu trabalhei com o verbo auxiliar. E aqui eu já trabalhei com o verbo principal. Só não tem como trabalhar com o verbo principal se ele estiver no particípio, porque vocês sabem que depois de verbo no particípio é proibido usar a ênclise. Ok? Então, o certo aqui é: devo considerar como melhor aluno. Eu já fiz aqui a reescritura. Aqui eu já fiz a reescritura correta. O professor está avaliando-me bem? Então, observem, ó. Vocês têm aqui o verbo auxiliar e temos o verbo principal. Trabalhando com o verbo auxiliar, que é o estar, observem que temos um texto, mas não temos nenhuma palavra atrativa. Então, significa que a próclise ao verbo auxiliar vai ser facultativa. Então, você pode colocar o professor o está avaliando, como você pode colocar o professor está o avaliando. Trabalhando com o verbo principal também é possível porque ele está no gerúndio. E aí fica o professor está avaliando. Aí, viu? Formas corretas. Lembrem-se que na locução verbal, se o verbo principal estiver no particípio, você não vai poder trabalhar com ele.
tá? Vai trabalhar apenas com o verbo auxiliar. Então, aqui fica: havia lhe relatado. O essencial. Observem que antes do verbo auxiliar não tem palavra atrativa. Então, eu posso fazer aqui: suas intenções se haviam materializado. Usei aqui o quê? Próclise ao verbo auxiliar. Como eu posso usar a ênclise com verbo auxiliar? Porque não existe aqui nenhum fator de próclise. Eu posso colocar suas intenções haviam-se, esse hífen é opcional, materializado. Nesse caso, eu usei ênclise ao verbo auxiliar. Proibido trabalhar com o verbo principal porque ele está no particípio. Vamos lá. Certo ou errado? Pausa o vídeo e corrijam essas colocações pronominais, as que estiverem erradas. Pause o vídeo, faça e volte. E aí? Vamos lá? Ao seu sinal, se sentem todo. Ao seu sinal, se sentem todo. Gente, não pode deixar um pronome oblíquo aqui, ó, solto, depois da vírgula. Então, o certo é sentem-se. Cumprimentei mais ó dá nó, né? Cumprimentei no, certo? Quando possível, convidem-nos, ó, depois de vírgula não vai deixar o pronome, certo? Depois de concluída a prova, não retirem-se da sala. O não perdeu a força, tá errado. O certo é não se retirem da sala. Devo expor-te. Usou ênclise com verbo principal. Poderia usar ênclise com auxiliar. Está correto. Poderia também falar devo te expor. Também está correto. Devo te expor. Com hífen ou sem hífen? Esse hífen é opcional. Estava convidando-me. Usou ênclise com verbo principal. Certo. Também poderia trabalhar com verbo auxiliar. Estavam me convidando. Me estavam convidando. Aí tá errado. Não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Deveriam te falar a verdade. Errado. Não use nunca ênclise com verbo no futuro. Nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito. A mesóclise aqui é obrigatória. Dever te iam falar a verdade. Deveriam falar-te a verdade, certo? Aqui eu trabalhei com o verbo auxiliar, de forma mesoclítica, porque o verbo está no futuro. E aqui eu trabalhei com o verbo principal, opcional. E aí, corrigiu? Como é que você saiu?
Obrigada, até a próxima aula.